E leremos do versículo 29 ao versículo de número 31. Agora, Senhor, olha as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra. Amado e querido Deus, abençoa-nos aqui pelas misericórdias de Cristo, para que nós possamos transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações, aos nossos entendimentos. E ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Todo este episódio, esta que é conhecida como a oração da igreja, está inserido num contexto em que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, indo orar no templo, encontraram aquele homem aleijado à porta que era conhecida como a Porta Formosa. E aquele homem era diariamente levado, ele que era coxo de nascimento, ele era levado diariamente àquela porta para que, diante daquela porta, ele mendigasse. E quando Pedro e João entravam e olharam para ele, ele também olhou para Pedro e João. Pedro e João viram toda a realidade daquele homem. Aquele homem, o que viu inicialmente em Pedro e em João, era a possibilidade deles darem a ele alguma coisa. E foi o que ele fez, ele esperava receber alguma coisa. Ele esperava receber uma esmola, uma ajuda. E ouve de Pedro a palavra: olhai para nós. E Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que o homem, de um salto, se levantou. Algo aconteceu naquele homem que foi muito além das palavras, mesmo que fossem palavras de fé, tanto de Pedro como de João, que foi irresistível. É como se o corpo daquele homem obedecesse mais à palavra ministrada do que a ele próprio. E o próprio corpo não fez conta de suas limitações, mas obedecendo de um
salto se ergueu. E parece-me que não só de um salto se ergueu, mas por algum tempo não parou de saltar. Porque a Bíblia diz que ele entrou no templo com Pedro, com João, saltando e dando glórias a Deus. Houve algo que provocou uma comoção em todos que ali estavam, porque muitos deles reconheceram aquele homem que estava sempre à porta formosa a mendigar. E eles, então, começaram a se maravilhar, e Pedro e João começaram a ministrar, a explicar o que havia sucedido. Obviamente que as coisas começaram a se dificultar. E Pedro e João são levados diante do Sinédrio. O Sinédrio não tinha como negar o que havia acontecido, que era uma pessoa deficiente desde o seu nascimento e que agora estava curada, saíra de uma deficiência e agora estava numa eficiência. E o Sinédrio, então, de certa maneira, repreende a Pedro, repreende a João, mas não podem negar o ocorrido. E os ameaçam. Então, dentro deste ambiente de ameaça, Pedro e João regressam à comunhão dos demais apóstolos e da igreja e relatam o que havia sucedido. E tudo isto os levou, como igreja, a tomar uma atitude. E a atitude da igreja é a oração. E eles foram, então, orar. Eles foram, então, clamar. E a igreja orou unanimemente. Havia uma oração unânime da igreja, que pedia ao Senhor que o Senhor olhasse para aquela situação e para aquelas ameaças e concedesse, interessante, concedesse, não que fossem livres das ameaças, mas que fossem livres e ousados para pregar apesar das ameaças. E eles disseram: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Note aqui que nesse texto eles dizem: o que compete a nós é pregar, mas o que compete ao Senhor é manifestar curas, sinais e prodígios. Enquanto nós pregamos, que o Senhor mova-se, curando, manifestando sinais e manifestando prodígios. A própria comissão do livro de Marcos diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Por mais
que a mesma comissão diga: estes sinais hão de seguir aqueles que creem em meu nome. Em meu nome. Expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão outras línguas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós vemos estas e outras coisas sendo citadas no texto. Disse: isto acompanhará aqueles que creem, mas os sinais, as maravilhas, as curas, por mais que creiamos, não somos nós que fazemos. Isso é o Senhor, é a mão do Senhor que faz, que opera, cooperando conosco e confirmando a palavra, por meio de sinais que nos seguem. Mas o que a nós compete é pregarmos. O que nos foi dado, a tarefa que nos foi outorgada por Ele, é que nós venhamos a pregar, e pregar com ousadia, não nos amedrontando das ameaças que tentam nos fazer calar. As ameaças não poderão nos calar e não poderão evitar que os milagres aconteçam. Nós precisamos depender, precisamos também clamar: Senhor, enquanto pregamos, que o Senhor estenda a sua mão para fazer curas, para fazer sinais e maravilhas, enquanto nós pregamos. Senhor, nós pregaremos. E a Bíblia diz que então a terra tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo. O lugar aonde eles estavam, se não em outros lugares, mas o lugar aonde eles estavam, estremeceu. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o lugar aonde estamos estremece debaixo do poder de Deus. Alguns dizem que foi um terremoto. Eu, particularmente, não sei se foi um terremoto ou não foi. O que eu sei é que se fosse um terremoto, diria: a terra estremeceu. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz: e a terra tremeu, a terra estremeceu. Mas aqui disse: o lugar estremeceu. Talvez alguém possa dizer, sim, o lugar, e possivelmente outros lugares também, mas o texto diz o lugar. E o lugar, nosso lugar, também tem que estremecer. Não se preocupe, eu não estou pedindo para Deus abalar aqui a construção toda, nem nada disso. Eu estou dizendo que tem que haver um mover. O lugar aonde eles estavam se moveu. Houve um mover. Nós precisamos viver um mover, um estremecer em nós, um estremecer no ministério, um estremecer nos cultos. Tem que haver um mover. Eu tenho que ser movido. Os cultos têm que ser movidos, tudo isto pelo Espírito Santo. E eu quero ainda dizer, o estremecimento, quando
eu estremeço. Isso é uma das definições de temor do Senhor. Quando eu estremeço diante do que é santo. Eu tenho que me mover. O meu tabernáculo, eu tenho que sentir no meu espírito, sim. Mas eu quero dizer algo a você, e não me tome por místico, eu tenho que sentir em minha alma, eu tenho que sentir no meu corpo, eu tenho que sentir no meu ser. Esse estremecimento que, acima de tudo, revela o meu temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Mas, confiados em Deus, que nós pregaremos e que Ele há de se manifestar com sinais, com milagres e com prodígios. E a Bíblia mesmo diz que estes tais sinais são nossas credenciais, essencialmente as credenciais do apostolado, pois Paulo diz que as credenciais do apostolado foram apresentadas diante da igreja, diante daquelas pessoas, na manifestação de poder, por sinais e por maravilhas. Na manifestação de poder. E o próprio Evangelho é poder. E poder de Deus. Para quê? O grande propósito é este: para a salvação do homem. Tudo isto, tanto a pregação, quanto a cura, os sinais, as maravilhas, é para a salvação do homem. É claro que quando Paulo está falando, ele não está falando que a pregação do Evangelho é manifestação de poder. Ele está falando que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Pois todo aquele que crê em Jesus, a Bíblia diz que Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Que o Senhor estenda a sua mão. Que o Senhor estenda a sua mão para curar, para fazer sinais e maravilhas. Que o Senhor estenda a sua mão para manifestar milagres. Como diz o velho hino, eu creio em milagres. Eu creio na manifestação do Senhor. Eu não posso fazer milagres. Isso está além da minha capacidade. Mas os discípulos não oravam e não havia milagres? Não eram eles que faziam milagres? Era Deus. E continua sendo Deus quem faz milagres. Pois se nós fazemos milagres, a glória do milagre é nossa. Mas se é Deus quem faz os milagres, a glória do milagre é de Deus. Por isso, não se aproprie da glória que só pertence ao Senhor. Minha é a glória. E eu não dividirei com ninguém. A glória é dele. Pois só ele pode operar milagres, sinais e maravilhas. Isto nos acompanha.
isto coopera conosco, isto confirma a nossa palavra, mas é Deus quem opera tudo em todos, e a Ele seja a glória. Senhor Jesus, nós entregamos estas palavras e te pedimos que o Senhor opere aqui no sobrenatural de Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar lendo os pedidos de oração que porventura estejam no chat e orando por todos eles. E depois nós estaremos abençoando a todos e ficaremos aqui para orar por todas as pessoas que, estando presentes, desejam receber oração. Então, vamos estar lendo os pedidos do chat. Quem é que ficou responsável pela leitura? É para ler, depois orar. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Né? Vamos aqui rapidamente. Eita, fechou. Está aqui. Boa noite a todos. Né? Estaremos aqui orando pelo pedido da Suzana. Senhor Jesus, em Teu nome, Pai, te apresentamos aqui a Carol e o seu desejo, ó Pai, por essa oportunidade de emprego. Em nome de Jesus, ó Deus, abre uma porta que ninguém poderá fechar, Senhor. Abençoa. Ela entregou o seu currículo nessa empresa. Vai adiante dela, Senhor, e confirma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O pastor Murilo aqui louva ao Senhor pelas lutas e pelas vitórias no mês de janeiro e pede, e também pela cura dos enfermos, que o Senhor fortaleça aqueles que cuidam dos enfermos. Em nome de Jesus, ó Deus, aqui em concordância com Teu Filho, Pai, oramos a Ti, te agradecendo, Senhor, por todas as vitórias que Tu tens nos concedido durante esse mês que está encerrando. Te louvamos, ó Pai, pela Tua cura, pelas Tuas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Sustenta, ó Pai, os cuidadores dos enfermos, ó Pai, renovando suas forças e derramando sua graça. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Apresentamos a Ti, ó Deus, a família da Tassiana, Senhor. Te pedimos a conversão de sua mãe e da sua irmã Lícia. Em nome de Jesus, ó Deus, atende ao clamor da Tua filha, Senhor. Manifesta Teu poder nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Ó Deus, oramos, ó Pai, pela nossa cidade. Te pedimos, ó Pai, que nesse período, Jesus, agora, de carnaval, que está chegando, né, daqui a um mês, e durante todo esse mês de fevereiro já começa toda a movimentação. Perdoa, Jesus, toda iniquidade, ó Pai, gerada no carnaval, e que Tu transformes a nossa história, Jesus, que haja salvação e libertação na nossa cidade. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós vamos encerrar, vamos estar dando continuidade aqui nas orações presenciais e queremos dar ênfase, venha presencialmente. Amém? Vamos ter liberdade aqui nas ministrações, no nome de Jesus. Ó Pai, em Teu nome, Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de nos reunirmos. Apresentamos todas as vidas aqui, seus pedidos, suas preocupações, ó Pai, que tudo seja acolhido por Ti.
Agora leva-nos em segurança de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. E abençoa cada lar, Jesus, aqui representado. Em nome de Jesus, amém.